Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Um abraço especial e muito carinhoso aos nossos alunos das centenas de cidades brasileiras e dos vários países daqui da América do Sul, da América Central, Canadá e dos Estados Unidos. Especialmente aos nossos dois primeiros alunos do exterior, há 16 anos, um de Miami e outro de Nova York. E também aos nossos alunos dos países africanos, europeus, Ásia, Austrália, China, Japão e de tantas outras nações. Enfim, também para todos os nossos telespectadores que estão sendo alcançados pela TV digital e online em todos os quadrantes da Terra, a todos os irmãos que assistem os nossos DVDs pelos vários meios da avançada comunicação, inclusive pelas traduções e intérpretes. A cada dia estamos aumentando o número de alunos e adentrando em novos países. O nosso site é o religioso mais acessado do mundo, com mais de 20 mil visitas diárias, e os nossos professores respondem a mais de 1000 consultas por dia. Razão, então, porque somos hoje o mais conceituado, respeitado e maior seminário à distância do Brasil e do mundo. O mundo tornou-se pequeno nas mãos do SBT. O curso está fundamentado na Bíblia, onde em Provérbios 9:9 diz que o sábio deve ser instruído para que fique mais sábio ainda, e o justo tenha mais prudência. Efésios 4:11 menciona que é do plano de Deus que haja mestres e doutores nas igrejas. Então, a liderança do ministério deve e precisa preocupar-se muito com esta área também, sempre ministrando cursos teológicos nas igrejas, iniciando com o médio, depois o bacharel, mestre e afinal doutor e pós. Igreja é um organismo vivo, crescente e inteligente, onde Cristo é o cabeça. Efésios 4, versículo 12, diz que é momento de aperfeiçoar os santos para crescer a igreja. O versículo 13 exige termos completo conhecimento de Cristo. O 14 fala para o crente deixar de ser menino na fé e na doutrina. O 15 recomenda a pessoa que deve sempre crescer. Realmente, quem não cresce tende a estagnar-se e afinal diminuir a ponto de desviar-se. E o 16 mostra a vantagem do ajustamento que consolida a igreja e produz conhecimento, sabedoria, graça, união e amor. As igrejas que têm mais líderes teólogos, tais como bacharéis, mestres, doutores, sem dúvida, são administradas com mais gestão, eficiência, participação, poder, graça e competência. E cursos bíblicos e teológicos devem existir sempre na igreja, no mínimo 4 vezes ao ano, e semanalmente a escola bíblica dominical, célula, doutrina e oração, pois estas 6 modalidades, sendo aplicada continuamente, com certeza o natural serão aumentar a fé, a base espiritual, para vencer os problemas e ser arrebatado. Infelizmente, a igreja com 1 ou 2 anos que nunca teve sequer ao menos 1 mês de escola bíblica ou teológica. O normal na igreja é que todos tenham ao menos o curso médio em teologia e que destes, ao menos 30% tenham também o bacharelado e que destes, ao menos 10% tenham ainda o mestrado e afinal que destes, ao menos 5% tenham o doutorado. E isto nos primeiros 2 anos da igreja. Depois, a tendência deve ser graduar mais ainda. Os cursos deixam a igreja mais conceituada e formam mais vínculo com os membros atuais, além de atraírem novos fiéis e visitantes. Afinal, deve ter também, no mínimo, um pastor auxiliar dinâmico para cada grupo de 50 pessoas. Se para a sua igreja, até o dia de hoje, era difícil ou não tinha como apresentar cursos teológicos para o crescimento espiritual do seu povo, agora acabou-se a dificuldade. É hora, então, de mudar de atitude, propósito e visão. O nosso seminário é a solução. Principalmente o novo convertido. A partir dos 2 ou 4 meses de membro, obrigatoriamente e mensalmente, deve fazer cursos teológicos e estudos bíblicos, para o fim
de como diz claramente a Bíblia, deixar de ser criança na fé e naturalmente deixar de criancice e de emocionalismo. Também os nossos cursos ensinam 350 projetos para crescimento da igreja, de 50 para 300 membros e em apenas 90 dias, e de 100 para 600 membros em apenas 6 meses e etc. E temos recebido inúmeras cartas testemunhando esse crescimento real e quantitativo. O seminário presta ainda um serviço mundial de logística e assessoria para igrejas, ministros e missionários, e organiza documentação e papéis para a fundação de inúmeras igrejas no Brasil e em outros países. E todos aplicam os nossos métodos de capacitação, recursos didáticos e pedagógicos no projeto de ensino. Se você não tem a visão de conhecer mais a Bíblia e de Deus, muitas vezes, e nem de ganhar centenas de almas por mês para o Senhor Jesus Cristo, então esse não é o curso recomendado para você e pode parar por aqui, não continue. Mas se você deseja ser mais sábio ainda, mais fiel na obra e juntar mais tesouro nos céus, então pode continuar. Apresentamos apenas cerca de 10% do conteúdo do nosso curso, porém, e com certeza, você já terá uma visão bem mais ampla de Deus, da Bíblia, da salvação pessoal e da obrigação de sempre obedecer o ID para continuamente ganhar mais e mais almas. Afinal, se só com o resumo você será intensamente tocado por Deus e impressionado pela profundeza que existe dentro da Bíblia, quanto mais então será tocado ao fazer e concluir 100% do curso. Prepare o seu coração agora para conhecer grandes coisas e navegar nas profundezas dos mistérios de Deus. Capítulo 1, Profecias. Explicamos porque Deus é o profeta criador, que se manifesta em 3 pessoas e por isso é chamado a Trindade Santa, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Contudo, não são 3 deuses, mas apenas um e indivisível. Deus criou e estabeleceu todas as coisas. Tem atributos de eternidade, santidade e de amor. E ainda características peculiares da onisciência, onipresença e onipotência. Quando o primeiro casal caiu, ocorreu a interrupção do projeto de Deus, resultando daí a promessa da vinda do Deus Filho. E quem ganhou em toda essa história fomos nós, a igreja, pois passou a ter a oportunidade de ser extraterrestre, o que acontecerá após o arrebatamento. No tempo do Cristo carne, a cadeira no céu, à direita do Pai, ficou vazia. Quando Cristo retornou, os 3 ficaram juntos por 10 dias. E depois, a cadeira da esquerda, que é do Espírito Santo, ficou e continua vazia do Pentecostes aos nossos dias. O mundo está envolvido em profecias, como as de Daniel, Ezequiel, dos profetas menores, Apocalipse e outras. A Bíblia é a profecia de Deus ao homem, e não existe e não haveria necessidade de outra palavra para consolo, edificação e instrução, que não seja a própria Bíblia. São 66 livros que eram braçais, pescadores, médico, advogado, profetas e de outras várias profissões. Estes santos recebiam a revelação de Deus para falar o que viam e ouviam e coletar ou escrever dados históricos. No caso de Moisés, por exemplo, que escreveu no Pentateuco ou Torá, como querem os judeus, fatos históricos do Jardim do Éden e da criação do mundo, de acontecimentos de 4.600 anos antes dele. Então, foi inspirado a escrever por divina revelação, visto que, naquele tempo da criação, sequer existiam escritas para que fossem repassados da história de geração a geração. A Bíblia foi escrita num período em torno de 1520 anos, de 1430 a.C. a 96 depois de Cristo, e numa distância que se estende a mais de 4.000 quilômetros, indo de Roma até Babilônia. Nela contém
todo o projeto que a humanidade deve e precisa saber. Há a memória e o pensamento de Deus. Quer ser sábio e entender de tudo? Leia a Bíblia e teme a Deus. No presente curso, explicamos todos os temas que aos olhos naturais parecem serem complexos, controvertidos e polêmicos. Esclarecemos o que são livros apócrifos e quais foram os livros extraviados. Estudamos os fundamentos da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Angiologia, que é o estudo dos anjos. Antropologia, estuda a raça humana e das idades de 800 e 900 anos que os nossos antepassados viviam. A martiologia, estudo do pecado. Hermenêutica, exegese e outras várias divisões da teologia sistemática. Enfim, a melhor forma de conhecer a Deus é por meio da sua palavra. Capítulo 2 é sobre Israel. Também não se pode conhecer mais de Deus se antes não se entender muito sobre Israel. Quanto mais se entende de Israel, mais se penetra dentro dos olhos e do cérebro de Deus, pois Israel é a menina dos olhos de Jeová. Assim como, quanto mais se envolve mais com os trabalhos da igreja, mais se penetra no coração e na consciência de Cristo, porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Israel tem origem em Adão, então há 8.092 anos. Nada impede se determinados elementos materiais tenham mais idade que a do homem na terra. Também a localização de fósseis de animais de 10 ou 20 mil anos não descaracteriza a data inicial da humanidade, pois o homem foi criado depois da criação das demais coisas, e estas coisas podem ter sido criadas em dias de milhares ou de milhões de anos, e não necessariamente no dia solar de 24 horas. Viveram na pré-história Abel, Enoque, que nasceu em 622 da criação e foi arrebatado em 987, com 365 anos, e que era bisavô de Noé. Também, nesta era, viveu o homem mais velho da terra. O nome dele era Metuselá ou Matusalém. Morreu afogado nas águas do dilúvio com 969 anos, porque não creu na pregação do neto Noé. Biblicamente, a história teve 3 períodos distintos. O primeiro, da criação ao ano do dilúvio, em 1656, conhecido como pré-história. O segundo período, de 4.430 a.C., ou primeiro ano após o dilúvio, ao ano 0, ou ano do nascimento de Cristo. E o terceiro período, que foi do ano 0 aos dias de hoje, totalizando nos 3 períodos 8.092 anos, e não somente os 5.700, como equivocadamente querem os judeus. Aconselhamos os nossos alunos a fazer anotações e apontamentos também da parte dos contextos históricos, cronológicos e geográficos, pois temos recebidos inúmeros telefonemas, e-mails, cartas de milhares de ouvintes, testemunhando que têm aprendido muito a doutrina bíblica a partir do momento que conheceu o contexto universal. Então, didática que fazemos questão de explicar. Também, há poucos dias, fiquei muito feliz porque um irmão me telefonou alegando que já havia assistido a um DVD nosso por 28 vezes e que a cada vez sempre aprendia mais. E até pegou o costume de dar pausa no DVD para orar e chorar de alegria e prazer. Ele testemunhou ainda que o que não havia compreendido em 30 anos de crente nas 4 igrejas que havia congregado, passou a saber tudo no mês que assistiu às 28 vezes. E que toda a dificuldade que tinha em ler e compreender a Bíblia acabou naquele mês, e por isso, como gratidão, sempre fica recomendando os nossos DVDs e literaturas e os cursos para outras pessoas. E ainda sempre assistindo os DVDs em células familiares e também em telões na igreja,
De irmãos que assistiram nossos DVDs ou leram nossos livros e apostilas de 5 a 10 vezes, eu já havia sido noticiado inúmeras ocasiões. Mas 28 vezes foi o primeiro caso, e isso nos incentiva muito e nos dá mais estímulos para gravar outros DVDs. Voltando à matéria, Noé e família terminaram de construir a arca no ano 1656 da criação. E se eu lhe perguntar qual o tamanho da arca, você saberia dizer? Pois bem, ela media 198 metros de comprimento, 33 de largura e 19 metros e 80 centímetros de altura, dividida em 3 andares, de quase 7 metros cada um. E, logicamente, o primeiro andar certamente era para acomodar os maiores animais. E ela, a arca, pairou no Monte Arará, na Armênia. No ano 4430, depois de ter ficado 12 meses dentro da arca, a família desceu e, por meio de Sem, Cã e Jafé, então a partir de uma mesma raça e língua, povoaram a terra novamente. Em 4300, no estreito da Mesopotâmia e Suméria, os descendentes da sexta linhagem iniciaram a construção da Torre de Babel. E por 2 ocasiões, Deus trabalhou com os idiomas. A primeira ocasião foi na torre, onde dividiu uma língua em 54 idiomas, como maldição, para impedir a divulgação da grandeza do mal, que era e é a idolatria. Depois, em Pentecostes, onde o Espírito Santo ensinou os galileus, os 108 discípulos, a falar noutras línguas, outros idiomas, como afirma Atos 2, de 9 a 11, e mais outros em Atos 2, versículo 5, onde teologicamente estima-se um total de 108 idiomas, um para cada discípulo, agora como pensão para divulgar as grandezas de Deus, que era e é o amor do Pai, o nascimento do Filho, a doutrina, salvação, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro período interbíblico, do ano 4300 a 1900 a.C., foram citadas apenas algumas gerações mais importantes e se desenvolveram 3 principais civilizações da história antiga. Primeira, palco das civilizações da Suméria em 4200. Segundo, o Egito com as pirâmides do ano 3200 ao ano 2600. O terceiro período, a primeira Babilônia, do olho por olho, lei de Talião e código de Hammurabi, no ano 2200 a.C., onde floresceram as importantes cidades da Acádia e outras lá na Mesopotâmia. Existem vários seminários, livros e editores de Bíblias que erradamente excluem essas datas da cronologia bíblica e tentam argumentar que o dilúvio ocorreu cerca de 200 a 300 anos antes de Abraão, entrando assim em conflito com a história geral. Esses erros acontecem devido à falta de assessoria histórica nessas editoras. Os índios, na verdade, eram europeus que vieram e descobriram as Américas em torno do ano 2500 e, como não tiveram condições de retornar, perderam a cultura e também foram redescobertos, agora tidos como nativos, primitivos, aborígenes ou índios, agora no ano 1500, no caso do Brasil. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que hoje é o Kuwait, e foi para Canaã no ano 1900 a.C. Seus descendentes ficaram no Egito de 1830 a 1430, 400 anos na escravidão, onde já quase no final dos 400 anos de escravidão ocorreu o primeiro holocausto das crianças contemporâneas de Moisés. 3 milhões de hebreus atravessaram o Mar Vermelho, onde Deus provou que gosta de resolver problema na hora certa, abriu o mar e sempre tem resolvido todos os problemas de quem o busca. E para este grave problema que você está vivendo agora, não será diferente. O tempo produz perseverança,
paciência e prova a fé. Ficaram 40 anos no deserto, e água doce brotava da rocha, e até pão e carne Deus servia ao povo. E é prometido pensão para quem abençoar Israel, devido ser privilégio da primeira escolha de Deus. Gênesis 12, de 1 a 3. Receberam a lei, atravessaram também o rio Jordão e tomaram posse de Canaã. De 1300 ao ano 1000, teve juízes, monarquia, período de mineração de alumínio e o maior período de expansão territorial com Salomão, indo do rio Nilo até o leste do Eufrates. O sábio da Grécia, Homero, no ano 1000, disputava e perdia para a sabedoria de Salomão. Em 722, a Assíria invadiu as tribos do norte, estando os descendentes daqueles judeus espalhados pelo mundo até o dia de hoje. Em 604 ou 596, como querem alguns, Babilônia invadiu Judá e meia tribo de Benjamim. Destes, maioria no sionismo voltou até o ano de 1948. Daniel, no cativeiro, profetizou as 70 semanas e o povo de Judá retornou no século IV, como registra o livro de Esdras, para reconstruírem os muros e afinal a cidade de Jerusalém. No segundo período interbíblico, que foi do ano 432 a.C. ao ano 30 depois de Cristo, Israel ficou nas mãos dos persas, Ptolomeus, Macabeus e Roma. O Messias nasceu e já no primeiro século, 90% dos judeus abandonaram o cristianismo e 99% a partir do segundo século e até o dia de hoje, os judeus messiânicos são minoria, apenas 1%. No ano 70 depois de Cristo, houve o holocausto de mais de 1 milhão de judeus em Israel e em 133 e 135 foram milhares exterminados nas tentativas frustradas de retorno para Canaã. Nos séculos 4 e 5, firmaram civilização na Babilônia e lá iniciaram o Talmud, livro de regras morais e espirituais para os judeus. Os romanos criou e liderou o antissemitismo em vários países, pois temiam que os judeus crescessem, reivindicassem e mudassem a sede do cristianismo de Roma para Jerusalém. E o poder comercial romano no império dependia da religião impostora para dominar e tratava os dissidentes com mãos de ferro, pois além de excomungar alguns socialmente, ainda socorria da Inquisição para eliminar os opositores. Os árabes dominaram a Palestina a partir do ano 800 depois de Cristo. Na Alemanha, no século 8, os judeus desenvolveram uma brilhante comunidade em Regensburgo e séculos posteriores na Inglaterra. Portugal, Espanha, Itália e outros países da Europa também se desenvolveram as comunidades de judeus. Dos anos 1000 a 1200, as cruzadas de Roma mataram milhares de árabes e de judeus na Palestina. Agora, há 2 semanas, dia 15/9 do ano 2006, agora, as 2 semanas passadas, o Papa leu texto histórico denegrindo Maomé e a comunidade islâmica de todos os países protestou e até exigiram do Papa e do Vaticano pedidos de desculpas da discriminação e também do erro das perseguições das cruzadas. Em 1517, os turcos otomanos iniciaram domínio no mundo árabe. De 1919 a 48, os ingleses ocuparam a região da Palestina. Os judeus constantemente eram obrigados a abandonar a fé, mas foi o único povo em todo o mundo e em todos os séculos que ficaram espalhados por mais de 2000 anos e não perderam a identidade e nem a nacionalidade. Foram executados parcialmente em vários locais. E a partir do século XVIII, floresceu um grande sentimento sionista que culminou com o renascimento de Israel no dia 14 de maio de 48. O retorno era plano profético de Deus e as nações ficaram com pena dos 7 milhões de judeus mortos nos guetos, como em Varsóvia, na Polônia.
e também nos campos de extermínio, em câmaras de gases da solução final de Hitler, como em Auschwitz, Chelm, Treblinka, Sobibor e outras 21 fábricas atacadistas de cadáveres judeus espalhados por toda a Europa. Era um nazismo carrasco, copiado 100% do direito canônico do sistema romano. Tudo o que Hitler executou em 8 anos foi simplesmente nova versão de apenas uma pequena parte do antissemitismo romano implantado ao longo de 1700 anos. Então, a história prova que Hitler não foi pior que os papas romanos. Nos livros Holocausto e Terceira Guerra, de minha autoria, e no curso pós-doutorado, e ainda no site www.cursodepastor.com.br, existem meditações mais detalhadas com estes temas. Os judeus nasceram em guerra, enfrentaram várias guerras: 48, 56, 67, 73, 74 e agora também no ano 2006. E foram vencedores na maior parte delas. E a tendência é, pelas profecias, terem aumento territorial nos limites da promessa de Deus a Abraão, Moisés, Josué e outros. Que isso pode ocorrer até mesmo antes agora da Terceira Guerra Mundial. Eles anseiam muito pelo novo templo e todo o material para essa construção já está acumulado e bem escondido, bem próximo do local a ser construído. A 70ª semana está para começar e serão 7 anos de guerra, e afinal reconhecerão o Messias verdadeiro quando ele vier em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, para implantar um reinado milenar e depois, após o juízo final, um reinado eterno na nova terra. Hoje, a igreja aprendeu a orar pela paz em Jerusalém, embora alguns apenas com interesse em conquistar a prosperidade prometida em Salmos 122:6. Mas no geral, os evangélicos aprenderam a amar e considerar mais os judeus, porque descobriram que o renascimento de Israel tem tudo que ver com as profecias e com o ponteiro do relógio de Deus, que já está se aproximando da meia-noite, para então Cristo retornar às nuvens para arrebatar todos os cristãos da terra para o terceiro céu. Capítulo 3, tempo dos gentios. Gentios para Israel são todos os não hebreus. Tempo dos gentios para eles é o período da dominação sobre suas terras. Então iniciou-se em 604 ou 596 a.C. Tempos depois retornaram e continuaram a prática dos rituais em 69 semanas ou 434 anos. Para a igreja é a partir do momento da rejeição de Cristo. Então nasceu com a obra do Calvário, quando o Senhor Jesus subiu à glória, desceu então o Espírito Santo para não deixar a igreja órfã. Então a igreja teve 4 importantes marcos iniciais. Primeiro, cresceu a partir do Pentecoste. Segundo, durante o primeiro século foi a fase da evangelização apostólica. Dentre os baluartes e os pioneiros, não podemos nos esquecer do saudoso missionário Paulo. Concomitantemente com a evangelização, ocorreu a extensão das igrejas e escrita do Novo Testamento. Terceiro marco, já no segundo século, foi a fase da consolidação e unificação da Bíblia, juntando-se o Antigo ao Novo Testamento, onde somente a partir do século XII que começou a ser traduzida nos idiomas mais usuais, depois impressa pelo alemão Gutenberg no século XV, e hoje é o livro mais citado e lido em todo o mundo. O quarto marco, a igreja do século XV foi reformada por Lutero, de onde se originaram hoje milhares de denominações. Dos antigos amigos de Jesus, João o Batista foi o primeiro a ir,
e degolado. E João, o apóstolo, foi o último a subir, mas antes foi exilado na ilha de Patmos, e o seu espírito foi arrebatado aos céus, viu Cristo e recebeu a mensagem do Apocalipse às 7 igrejas. Roma cresceu a visão e desejava conseguir uma doutrina religiosa para afirmar domínio comercial, e no ano 313 decretou o cristianismo como religião oficial em todo o império. E teve o cisma ortodoxo e também o cisma no povo do Oriente Médio por meio de Maomé no ano 630. E lá o islamismo foi oficializado em quase todo o Oriente. E para evitar outras dissidências, Roma então implantou a maldita Inquisição e infabilidade papal. Em 1500, Lutero fez a reforma para expurgar a idolatria, o purgatório e demais erros e excessos de superstições, de usos e de costumes. Nasceram várias denominações para abrigar os vários entendimentos doutrinários e também de usos e costumes, como a denominação luterana, metodista, batista, presbiteriana, e no Brasil, a partir de 1911, agora no século passado, a Assembleia de Deus. Depois, Congregação Deus é Amor, Universal, R.R. Soares, Quadrangular e tantas outras que também têm fiel propósito de pregar a sã doutrina e expandir o reino de Deus. Em 1906, os dons espirituais vieram a ser usados com mais intensidade ou com mais divulgação, como querem alguns, iniciando-se nos Estados Unidos e espalhando rapidamente por todo o globo terrestre. Com a liberdade religiosa na maioria dos países, estamos então vivendo Mateus 24, de 1 a 14, e especificamente os versos 12 e 14, onde o amor está se esfriando devido à iniquidade da ciência e à evolução social. Mas, em contrapartida, a evangelização está chegando a todos os locais. Devemos preocupar-nos em conquistar almas todos os dias, desejar e ser apaixonados por almas o tempo todo. As brasas vivas que tiraram o pecado dos lábios de Isaías são protótipos e tipologia do sangue do Cordeiro, com C maiúsculo. E Deus está a perguntar: quem há de ir por nós? E quem será o pregador? Para então chegar o fim. Ainda há tempo do Ide. E quem ainda não está rico nos céus, pode descruzar os braços e trabalhar, semeando, mesmo que seja gemendo, com dores, compensa, pois é agora ou nunca. Levanta e anda, aqui não é o nosso descanso. Já estamos vivendo o princípio de dores, com guerras diversas, terrorismo, falta de controle da ONU, cada país armando-se com recursos nucleares e os conflitos no Oriente aumentando a cada dia. Os Estados Unidos já entraram no Afeganistão e no Iraque e libertaram os cativos do Talibã e do Saddam, e instalaram rádio e televisão com programas evangélicos para aqueles povos. Da mesma forma, nesse começo de milênio, inúmeras missões evangélicas com centenas de idiomas estão cobrindo a África, Índia, Ásia, China, Rússia e dezenas de civilizações da linha 40. Estamos vendo a luz no fundo do túnel e no final do poço. A guerra está travada e Satanás, no versículo 12, sabe que são seus últimos dias e por isso está tentando alojar dentro das igrejas para esfriar a fé de muitos, por várias formas. E um dos métodos mais usados está sendo por meio do sexo livre entre os jovens, que, para disfarçar e tentar abrandar o peso e o horror do pecado, o termo adultério chegou em nova versão, sendo substituído pela palavra ficar.
E para os adultos, o diabo tem espalhado dentro das igrejas e ministérios uma onda tão grande de ciúme, inveja e perseguição contra os irmãos, igrejas e ministérios. Coisa tão absurda que todos os pastores estão perplexos e assustados com estas astúcias infernais que têm aparecido nesses últimos anos, onde os principais inimigos da obra de Deus, infelizmente, estão sendo os próprios evangélicos mesmo. Brincadeira. Deus está muito aborrecido com esses inimigos de sua obra, que ao invés de estar fazendo projetos para ganhar mais almas e discipular o povo biblicamente, estes loucos estão tentando destruir aquelas missões, igrejas e seminários que procuram ganhar e instruir milhares de almas no Brasil e no mundo. Que Deus tenha misericórdia desses fracos na fé e não lhes imputes estes pecados. Se a entrada aos céus destes caluniadores e fracos estiver sendo impedida apenas pelos motivos destas centenas de agressões e calúnias contra os servos de Deus, então todos eles estarão lá nos céus cantando juntamente conosco um cântico novo, porque quem ganha almas sábio é. E com certeza os ganhadores de almas estão intercedendo todos os dias, prolongadas horas, nas vigílias das madrugadas, para Deus não imputar a eles estes pecados. Ao menos com o nosso seminário é assim, e conclamamos a todas as missões que também procedem da mesma forma, pois é com o bem que se vence o mal. Muitas vezes temos sim que virar a outra face do nosso rosto, não somente para os ímpios esbofeteá-las, mas também para alguns de nossos próprios irmãos fracos, pois sentem prazer na perseguição. Mas ainda bem que a obra de missões é igual omelete: quanto mais bate, mais cresce. O assunto não é inconveniente para o momento, pois o doutor em divindade estuda, lógico, sobre a banda sadia da igreja que é Cristo. Mas é importante que conheça também a banda podre da igreja, qual é composta por irmãos fracos e irmãos falsos. E estes são os verdadeiros inimigos da obra de Deus, pois não têm o Espírito de Deus e nem unção. São invejosos, incompetentes, mercenários. Vários são até líderes, mas são fracos ou falsos, pois têm até esta coragem de tentar impedir os trabalhos de pastores, de igrejas, de convenções e de seminários. Devemos sempre jejuar e orar para expulsar estas castas de espíritos demoníacos que a todos os dias está tentando enfraquecer jovens, desviar obreiros e perturbando a obra de Deus. Por outro lado, em contrapartida, a igreja no versículo 14, impulsionada pelo Espírito de Deus, ainda encontra pessoas comprometidas com Cristo para ajudar a avançar no campo da evangelização e missões. E Deus haverá como justo juiz no tribunal de Cristo de galardoar estes movimentos vivos que invocam com as missões e o evangelismo desta última hora. Como a exemplo, a Associação dos Missionários de Minas Gerais, qual é mantenedora do nosso seminário, que tive a honra de presidi-la por 15 anos. E também lembramos do excelente trabalho dos Gideões do pastor Cezino, meu colega de viagem em Israel no ano de 94, que inclusive no congresso em abril desse ano 2006, ele e seu filho pastor Reuel receberam do nosso seminário os diplomas de doutores. Inclusive também, naquele sábado, realizei mais um de meus desejos, que era conhecer e ouvir o sábio pastor Marcos Feliciano. Também deve ser louvado e aplaudir tantos outros trabalhos missionários que, em milhares e milhares de igrejas espalhadas por todos os quadrantes da terra, pois também são instrumentos vivos nas mãos de Deus para detonar o inferno e saquear as almas, levando-as para o reino de glória. E também ainda
vigiam e velam para as que estão no aprisco. A batalha espiritual está no finalzinho. Por isso temos que guerrear contra a triplicidade de energia, porque todos nós devemos unir forças e com lágrimas, e se possível até com sangue, para o fim de combater a iniquidade, aquecer o amor dos fracos e ainda buscar os desviados e evangelizar os perdidos para crescer a igreja. Irmão, Deus precisa muito do seu trabalho agora. Não fuja, o fim está chegando. O arrebatamento, ou seja, o fim da igreja aqui na terra, está para acontecer a qualquer momento.